Às vezes a gente acha que as peregrinações começam no primeiro passo, quando os pés saem de um ponto e seguem para o outro. Mas a verdade é que não. Esse caminho começou antes. Começou de formas diferentes para cada um de nós. Começou nas escolhas, nas inquietações, nas perguntas sem resposta. E mesmo que agora a gente siga na mesma direção, cada um carrega a sua própria história. Talvez essa seja a grande transformação que longas caminhadas oferecem. Um tempo para lembrar, para entender, para olhar para dentro. Porque tantas respostas elas ficam bem na nossa frente, mas no ritmo apressado da vida, a gente simplesmente não vê. Pois bem, aqui estamos, sapatos amarrados, coração aberto para o novo, sem precisar caber em nenhuma expectativa. Que Nossa Senhora nos faça companhia em cada passo, em cada silêncio e em cada recomeço. Queria começar agradecendo vocês por terem comprado essa ideia meio maluca minha, da Gabi e do Rafa, que é o idealizador do Caminho da Agonia, né? A gente sempre busca trazer para vocês experiências diferentes, que a gente conheça mais o nosso sul de Minas. A gente tem tanta coisa boa que às vezes não é explorada, isso eu já falei na reunião e reforço, né? Como a gente tem a oportunidade de ter momentos que muitas vezes outras pessoas que saem de São Paulo, saem de São José, não tem, e a gente tem aqui do lado da nossa casa. Então, primeiro agradecer a confiança de vocês aí no nosso trabalho, né? Dizer que é uma alegria pessoal para mim, porque esse caminho é um caminho que eu já acompanho desde a inauguração, praticamente, desde quando eu estava ali na pandemia e vi a movimentação. Então, sempre tive vontade de fazer, estou realizando isso com mais 11 pessoas do meu lado, então é um motivo de muita alegria compartilhar esse caminho aí com vocês, né? E aqui eu quero passar mais algumas informações iniciais pra gente também ficar na mesma página, pra gente não se perder aí durante o caminho, né? Ficar todo mundo bem alinhado. E eu acredito que a primeira delas é lembrar do nosso propósito, né? Esse é um propósito mesmo de conexão, da gente não é quem chega primeiro ou quem chega antes, lógico, cada um vai fazer no seu ritmo. Tem gente que vai fazer correndo, tem gente que vai fazer caminhando, tem gente que vai fazer de apoio. Então o meio não importa, né? O que importa é a finalidade. E eu acho que isso a gente já está muito alinhado na mesma página, que vamos viver aí experiências muito legais e bonitas durante esses 3 dias. O Caminho da Agonia foi idealizado em 2019, porém só foi inaugurado em 2023. Uma ação nossa aqui de Cristina, que envolveu 4 municípios, e depois veio a pandemia, teve uma demora, mas em 2023 ele foi oficialmente inaugurado. Ele é um caminho que segue os moldes de todo o caminho de peregrinação Brasil e mundo afora, né? É retirado uma credencial, o pessoal vai carimbando nos lugares, nas pousadas, nos pontos de apoio, e ao final do trajeto tem um certificado de conclusão do caminho. Né? Os motivos para se peregrinar são os mais variados possíveis, né? Autoconhecimento, questões esportivas, desafios, né? Superação. E hoje vocês estão aqui pelo motivo de vocês. Embora estejamos num grupo, né? A peregrinação, cada um vai fazer o seu caminho. Então a Carol também vai ficar com o carro de apoio, o Fabrício e a Samantha são nossos filmmakers aí, mas também acabam sendo um ponto de apoio. Então se precisar a gente tá sempre em contato, né? Lembrando que o nosso grupo do WhatsApp é para isso. Deu algum problema, tá precisando de algum suporte, manda pra gente, sempre tenta deixar o celular carregado para isso. E aí, chegando lá, a gente já marca esse ponto de apoio, ó, essa chegada no Hotel Gold, para a gente não ter problemas com o ponto de encontro, tá? Primeiro,
nosso certificado aí, né? Nosso carimbo. Guardem com carinho. Procurem colocar em locais que não molhem para vocês não estragar, né? E depois guardar como recordação. É a nossa medalha do caminho. Tem um caderninho. Qual foi a nossa intenção em colocar esse caderno? Acho que até complementando o que o Rafa falou, a Letícia falou, ele é um momento de autoconhecimento esses 3 dias, né? Então, quando a gente está caminhando, correndo, a gente tem milhões de pensamentos, né? E às vezes depois que a gente passa por uma experiência como essa, a gente às vezes acaba perdendo aquela intensidade que foi dos 3 dias, porque a gente acaba esquecendo as coisas que a gente pensou, sentiu ao longo do caminho. Então a gente colocou esse caderno aí no kit de vocês, justamente para que vocês, quando a gente chegar nos pontos de apoio ou chegar na pousada, vocês tenham um momento de reflexão, de anotar os pensamentos, as emoções que vocês tiveram, para a gente também poder trocar depois aí como foi a experiência no último dia, tá? Então fiquem à vontade para retomar aí a escrita, quem faz muito tempo que não escreve, para a gente poder depois também no último dia fazer aí um encerramento de como que foi, tá bom? Todos muito bem-vindos ao Caminho da Agonia, que vão ser esses 3 dias de peregrinação que a gente sai aqui de Cristina rumo a Itajubá, a Igreja da Agonia, e vocês vão acompanhar um pouco mais dos bastidores do que a gente vai encontrar pelo caminho, então coração aberto pra gente ter esse momento de reconexão e tô muito feliz de poder compartilhar com vocês. E lembrando que o propósito do caminho é esse instinto de comunidade, de um ajudar o outro, de desapego, né? A gente sabe que muitas vezes a gente carrega tanta mala e hoje é esse momento de desapegar, tirar um pouco essa carga de trabalho, emocional, enfim, que cada um carrega e trazer mais pro interior, viver um pouco dessa experiência. Você vai acompanhar tudo isso com a gente. Bora lá então. Então vamos lá, começar com os primeiros passos desse dia de 4 quilômetros. 24 primeiro quilômetros. dia. Então vamos. Conseguiu? Segurem os dedões.
será que eu durmo já com a roupa que eu vou pra dormir um pouquinho mais, né? Que na escola, quando tinha excursão, eu fazia isso quando tava frio, né? Que daí você já acordava com a roupa quentinha. Aí eu falei, ah não, é tudo de compressão, acho que não vai ser bom dormir assim. Pessoal, estou esperando aqui no ponto de apoio na Maria de Fátima, tá? Já estamos aqui esperando vocês. Bruno já passou, tá a 4 quilômetros na frente de vocês. Cocô de vaca, gente. Com a câmera, adoro o cheiro de cocô de vaca. Chegamos então aqui no ponto de apoio Maria de Fátima, perto da casa da sede. Depois de 8, quase 9 quilômetros de caminhada aqui nesse começo, o pessoal já tá chegando também, mas já deu pra ver que tem trechos desafiadores de bastante subida, agora uma descida um pouco mais íngreme, mas já deu pra esquentar o corpo e sentir um pouco mais do que vai ser esse caminho que nos aguarda aí nos próximos 50 quilômetros. Então, muito bom ter esse momento aí antes das 9 da manhã de uma sexta-feira. Água de leite? Começou em novembro do ano passado. E já passaram muitos peregrinos. Já, bastante, viu? Eu inaugurei o primeiro dia com 17 pessoas para tomar café. Foi o Flávio que veio com a turma. E o que geralmente você serve pro pessoal aí, que o pessoal gosta? Eles gostam do café da manhã quando vem na parte da manhã. Mas agora eu comecei a prestar atenção que as pessoas às vezes chegam mais tarde e aí já tomou café na cidade, então eu dou a opção de almoço. Se a pessoa quiser almoçar, chegando aqui por volta de 10h30, já vai ter o almoço pronto. Aí, avisando antes, né? Avisando antes, porque o almoço já demora um pouquinho mais, né? Mas o café a gente improvisa. Mesmo quem chega sem aviso, a gente dá alguma coisa a gente tem para oferecer. Com carinho. Casa de mãe, né? Sempre tem uma coisinha. Sempre tem. E esse fogão é seu companheiro aí? Adoro meu fogão de lenha. Gosto de fazer tudo nele. Esquenta bem? Esquenta a casa, esquenta todo mesmo. Esquenta a barriga de quem come. De quem come, de quem trabalha nele. Isso. Mas é muito gostoso estar oferecendo para vocês esse carinho, essa atenção. Que bom, a gente gosto de servir, gosto de atender, gosto de gente. De gente amontoada, conversando, falação. Casa agitada. Casa cheia, eu adoro casa cheia. Nossa, eu não gosto de fazer comida para 2, 3 pessoas. Eu gosto de fazer para 5, para mais, para 10. O que toca o coração eu queria até aproximar mais das pessoas, é saber o que as pessoas trazem de história, de vida para esse caminho. Porque eu creio que quem faz uma caminhada de fé, ela não é só uma caminhada para andar e nem para conversar, né? Cada um leva consigo, como eu tenho muitas histórias de fé na minha vida, sabe, me atrai esse, digamos assim, vamos falar de Deus, ainda de todos os problemas, de tudo que passou, eu acho interessante, assim, sabe? Porque eu falo às pessoas, cada um traz uma história, né? Se eu pudesse saber a história de cada um, né? Sentar com um dedinho de prova, tomar um café. Sim, eu falo, porque a vida da gente é superação, né? Eu até já tinha falado até para um outro caminhante que passou por aqui, tem até no YouTube a entrevista minha, eu falei, história de superação de mãe. Porque das minhas avós, o que eu tenho, porque tudo que eu sei, que eu faço, a experiência de fé que eu tenho, as minhas avós eu trago muito comigo, sabe? De família,
Às vezes a gente reclama, né? Diz que reclamar é pedir 2 vezes, a gente reclama. Então vamos reclamar pelo que é bom, porque se é para repetir, que seja o que é bom, né? Mas que traz força pra gente, traz muita. Aí a gente começa a dar valor em cada coisinha que a gente tem, porque talvez no dia a dia eu acho que a minha casa seja muito simples, a minha vida é muito simples, coisa tudo. Mas aí quando vem uma pessoa e fala assim, nossa, que, né? Aí você olha pra você e fala assim, gente, eu tô reclamando de quê? Talvez eu tenha aquilo que todo mundo queira. Sou privilegiada, né? Sou privilegiada, eu moro num lugar de paz que eu chamo aqui de meu paraíso, porque eu falo assim, é o meu paraíso, aqui não tem nada aqui, os barulhos que tem são tudo meus mesmo, entendeu? Ou é natureza ou é você. Então assim, é uma paz que eu acho que hoje todo mundo, principalmente quem mora na cidade grande, tá procurando, né? Com certeza. E aí chega aqui a pessoa fala assim, e o que me surpreende assim, que mesmo na simplicidade ainda tem gente que vem e admira a simplicidade da roça, né? Não sei exatamente o motivo que te fez começar essa caminhada, mas eu tenho certeza de que não é só sobre o corpo, nem sobre enaltecer a distância que vai ser percorrida. Talvez a gente até tenha dificuldade de colocar em palavras por que estamos aqui. E sabe, isso é insignificante, porque tem certas horas que simplesmente a gente não quer se explicar. E se eu tentar, vai soar clichê demais. Eu vou me alongar com palavras repetidas, já ditas, mesmo que o contexto mude, e com ele mude também as nossas reflexões. É que caminhar sozinho é uma dádiva. Mas ter com quem compartilhar é uma bênção também. Ah, se eu pudesse escutar a história de cada caminhante, será que isso faria de nós seres mais abertos, mais sensíveis ao outro, mais gratos pelo que já temos? O outro que oferece silêncio quando a gente não sabe o que dizer. O outro que compartilha uma história, uma dor, um riso. E nessa troca, algo muda. Porque no fundo, quando a gente se abre para escutar, a gente vai aos poucos ouvindo também a nossa própria voz com mais clareza. Caminhar com pessoas é caminhar com a história delas. E não tem nada mais bonito do que ver alguém contar algo que guardava há anos e perceber que esse chão, essas árvores, esse ritmo acolhem segredos como ninguém. O caminho tem esse poder de mostrar que a gente pode, sim, viver leve com quem a gente ainda nem conhece direito, que nem todo laço precisa de muito tempo para ser verdadeiro, que quando o coração está aberto, o novo pode até assustar, mas ele também abraça e expande. Então, que a gente caminhe não só com os pés, mas com o coração atento às surpresas da vida. Porque às vezes o maior presente do caminho vem disfarçado de alguém que sorri e diz: vamos?
madeira com esse negocinho aqui. Terras. Comprou, a gente tem uma compradora. Fabrício. Mas é mesmo, tá? E a gente descobriu que ela tem um conhecimento religioso de uma criança de 5 anos. Então, ela tá precisando de uma catequese ali. A gente tá tentando levar ela para um caminho religioso. Com fé, até o último dia a gente consegue. De Saint-Jean, na França, são 890 km. Horas e 43 aqui de caminhada, a gente teve esse ponto de apoio aqui junto com o Rafa, que ele serviu pra gente pão com mortadela, tinha ali um cafezinho da família Sertão junto pra gente, né, como chama isso? Pé de moleque, nossa, um tanto de coisa assim gostoso, então a gente vai comendo, é bom que a gente vai reabastecendo ali ao longo do caminho. Mas agora a gente tem mais uma pernada de mais 9 quilômetros até Maria da Fé, então vão ser 6 quilômetros até a fazenda e depois mais 3 até o hotel que a gente vai ficar para encerrar ali o dia de hoje. Então vamos com a gente por mais esses 9 quilômetros, porque o caminho é muito bonito, hoje o dia tá super agradável, tá um calorzinho assim com friozinho, gostosinho, mas super agradável para a caminhada, foi como um abraço mesmo aqui com a gente. Quando a gente finalmente está exatamente onde os nossos pés estão, a mente estranha, porque ela está acostumada a correr, a prever, a lembrar, a planejar. Mas aqui, no agora, não tem distração suficiente, só tem presença. E nesse lugar onde tudo desacelera, as vozes lá dentro começam a falar mais alto. Os pensamentos soltos ganham forma. Algumas verdades vêm à tona. É desconfortável, mas necessário. Porque só quando a gente para de fugir
é que escuta o que já estava lá o tempo todo. E de repente, estar exatamente onde os nossos pés estão começa a fazer sentido e vira abrigo. No se preocupe, chica, yo soy Bruno Peón. Chegamos? Quase mesmo. É pra ir reto? É. Mais 400. Pessoal, então a gente está aqui em Maria da Fé, nosso marco do primeiro dia, na Igreja Matriz de Nossa Senhora de Lourdes. Já fizemos aqui, ó, nosso carimbinho, marcando a nossa presença na cidade. Foram 24 quilômetros de muita reflexão, muita conversa, muita troca. E a gente está se preparando então para o segundo dia, que é sair daqui e chegar até Pedralva, com uma turma assim, fora da curva, galera do bem. E só temos a agradecer, né, Gabi? O pessoal que confiou na gente. E bora pro segundo dia, que tem muita coisa boa para acontecer pelo caminho. E aproveitando sempre dentro das suas possibilidades, do que a gente já tem como meta. Acompanha aí que a gente vai estar com muitas coisas legais, né, Gabi? Claro, agora é descansar, botar a perna pro alto, tomar um banho, que a gente tem aí o resto do dia para continuar com as trocas, mas também, principalmente, descansar, que amanhã tem mais uma pernada pra gente. O meio do caminho, ou o caminho do meio. O que será que faz mais sentido pra gente? Em meio ao barulho que a gente faz, mesmo tentando estar em silêncio, a gente aprende a parar, a respirar.
Sem criar grandes expectativas sobre quem seremos na chegada, o segundo dia trouxe esse calorzinho no coração. O corpo parece diferente. Existe um cansaço físico acumulado dos primeiros 24 quilômetros. Natural, esperado e necessário. É no meio do caminho que as conversas mudam de tom. O riso fácil se mistura com o silêncio que às vezes pesa, abraça ou até escorre pelos olhos. Aqui, a gente entende que a vida também é assim. Nem começo, nem fim. Só caminho, só processo. Não precisamos tentar sempre recomeçar. Podemos apenas continuar, mesmo com mudanças de rota. Isso não é um problema. Às vezes, é só o que precisa acontecer. A pressa já não faz mais sentido. O relógio não marca mais o seu quilômetro mais rápido. O que importa é o passo seguinte. E só. O meio do caminho é quando você se dá conta de que não tem mais para onde fugir. De que o caminho te aproxima não só dos seus porquês, mas também do seu porquém. E aí, a natureza começa a te contar segredos. Em cada curva, em cada subida, em cada paisagem que te obriga a parar, respirar e agradecer. A gente entende que nem toda subida é castigo, que nem toda descida é alívio. Tudo faz parte, tudo tem motivo, tudo tem beleza se a gente estiver disposto e aberto a enxergar. É no meio do caminho que a gente aprende que não existe caminho sem sentir uma transformação. Hoje são 21 quilômetros de caminhada, então a gente vai encontrar aí, dizem, né, um percurso até mais bonito do que de ontem. A gente vai passar por mais bairros, então fiquem atentos ali a carro, né? Ontem foi uma estrada muito tranquila, a gente estava conversando, né, Camila? Não passava muito carro, mais a gente, só que agora a gente vai passar por mais bairros. Então lembrar, né, de sempre permanecer à direita, dar passagem para o carro, avisar, então ó, tá vindo moto, tá vindo carro, né? Que é um ponto turístico da rota, né? Nesse trajeto de Maria da Fé até o bairro Lagoa. É um mirante legal para tirar foto, para contemplar. Depois a gente vai parar na Alessandra, no bairro Lagoa, que é um comércio, uma mercearia, em frente ao santuário da Mãe Navegante. Tem uma vista panorâmica do bairro do Pedrão, aí a gente já está no município de Pedralva, e depois a gente segue para o bairro Pedrão, lá onde tem a venda do João, tem um bolinho de bacalhau lá, que é famoso aí na rota, e também é ponto de carimbo de credencial. A fé. A gente fala tanto dela, mas no fundo, o que é? É força? É esperança? É resposta? Ou será que é só o espaço que sobra depois que a razão já não dá mais conta? A fé começa quando a lógica falha, quando tudo parece incerto, mas ainda assim seguimos. Porque no fundo, a gente está sempre buscando alguma coisa. Uma resposta, uma confirmação, uma certeza que traga paz. E mesmo quando suprimos
nossas necessidades básicas, mesmo quando temos casa, comida, conforto, ainda falta algo. A gente sente lá dentro um vazio sutil que não é fome, não é sede, não é falta de tempo, é só a alma pedindo por sentido. E é aí que a fé entra, porque ela não preenche com explicações, ela preenche com entrega. A fé começa no silêncio, cresce na dúvida e floresce quando a gente entende que somos pequenos demais para controlar tudo, mas grandes o suficiente para continuar mesmo assim. Porque no fim, a paz não vem da certeza, ela vem da aceitação e da coragem de seguir, mesmo sem saber. Chegamos. Então hoje seria o segundo dia, eu acho que a gente já começa a organizar um pouco melhor as ideias na cabeça e as trocas vão ficando um pouco mais profundas porque a gente também vai conhecendo melhor as pessoas, se colocando numa posição de vulnerabilidade, então tá sendo bem especial. O Sul de Minas é maravilhoso, é um privilégio que tá no quintal da nossa casa, a gente não para pra explorar, então é uma oportunidade única mesmo. É quando o corpo desacelera e o silêncio volta que a gente começa a se enxergar de um jeito novo. Porque cada passo, cada conversa, cada cansaço ressignifica um pouco do que éramos antes. A gente começa a entender que não precisa de um motivo claro para tudo, que o motivo, muitas vezes, vem com o viver, que não somos cópia, não somos comparação, somos um só, únicos. E por isso mesmo, complexos, bonitos, mas inacabados. Hoje, o que se transforma em mim não precisa fazer sentido agora. Porque se eu sigo caminhando, é porque algo lá dentro já começou a se mover. Pontos de apoio, eles foram pensados de acordo com a trilha que a gente tem. Então, em pontos de maior subida, ou que a gente via que tinha um maior desgaste da turma, foi quando a gente fez pausas, tanto para hidratação e também em alguns momentos para alimentação, para o pessoal conseguir dar conta aí dos 20 quilômetros que tinha pela frente.
Então a gente tentou variar em alimentação, tanto com queijo, com coisas que a gente gosta pouco, né? Café, paçoquinha, pé de moleque, que também conta um pouco aí da nossa terra, né? E esse ponto acho que é o principal, né? As pessoas se sentirem à vontade para caminhar e correr, sentar ali com peso. Então a gente saiu com um pouquinho mais de frio, ao longo da manhã foi esquentando, então o pessoal foi tirando a cebola, né? Tirava o casaco, tirava o fleece. Então esse ponto também da pessoa saber que ela vai estar em segurança e que ela vai poder deixar as coisas dela e ir organizando. Então ali no carro tá tudo esquematizado para carregar a mala, tanto das trocas de roupa nos dias, nas pousadas, quanto esse apoio durante a caminhada. Fabrício, tá? Escuta. Eu sou uma pessoa que sempre viveu com outras pessoas, então sempre vivi com os meus pais, eu sou casada, então eu sempre tive com meu marido e eu fiz poucas coisas na minha vida sozinha. E eu achei que a caminhada podia ser um começo de fazer coisas sozinha, para mim, para ter autoconhecimento, para ficar comigo mesma, para decidir se eu quero ir, se eu quero voltar, se eu quero andar mais rápido, se eu quero andar devagar e para ir pensando em mim, na minha vida, refletindo, pensar um pouco sobre fé, sobre o que eu acredito, o que eu quero para o futuro. Então a caminhada, além de aliar o esporte, que eu gosto, traz essa parte de autoconhecimento também. Eu acho que a caminhada em si, todos os momentos, porque tem momento que você está andando sozinha, tem momento que você está conversando com alguém, e aí você vai conversando com outra pessoa, e aí você escuta a história da outra pessoa, você conta um pouquinho da sua história, e tudo isso, tanto o momento sozinha quanto acompanhado, para mim que sou psicóloga, traz um aconchego e algo no sentido de que eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no lugar certo, né? Porque conhecer a história das pessoas e contar a minha história é uma troca de energia, uma troca de positividade e traz muita reflexão para mim. Então, isso me traz a certeza de que eu estou fazendo a coisa certa, de ter escolhido vir caminhar e começar pelo caminho da agonia. Quando eu decidi participar, na verdade foi pelo desafio físico, por estar em contato com a natureza, que é algo que eu gosto muito. Mas no meio termo ali, desde quando eu fiz a inscrição, né, até eu iniciar, teve um acontecimento na minha vida, né, um acontecimento bem triste assim para mim. E eu tive a perda, né, de uma pessoa muito importante. Então eu até pensei, né, em talvez não vir, né, por causa disso, mas por que não usar, né, o real significado de uma peregrinação para isso, né? Então meio que o motivo não foi eu que escolhi, né? Ele chegou até mim. O que nessa linha do tempo te chama a atenção? O que foi de legal até aqui no Caminho da Agonia? Nossa, eu não sei se eu...
Pera aí. Tá tranquilo, cara. Cara, eu saí quinta-feira, né? Eu saí quinta-feira à noite em São José dos Campos, né? Porque precisava estar na sexta de manhã, então não ia dar para eu sair na sexta de madrugada. Saí com a minha esposa, tudo preparado já. Minha mala estava pronta desde domingo passado, porque eu não tenho muito tempo durante a semana, então eu fiz no final de semana anterior a minha mala. A gente saiu, deu tudo certo, dormimos. Começamos ali a caminhada. E, cara, acho que teve vários momentos, né, em toda essa jornada que me marcaram muito, sinais, assim, conversas, depoimentos de pessoas, né, que passaram pelo que eu tô passando e me ajudaram a entender isso tudo. Mas eu acho que aconteceu um episódio muito curioso, assim, logo no início da caminhada, que o sol estava nascendo, aquela névoa, assim, sabe, da manhã, o sol nascendo na montanha, e tinha acabado de acontecer um nascimento de um bezerrinho com uma vaca, né, ali, e ele estava junto, dava para ver ali o bezerrinho nascendo. Era uma cena que todo mundo achou muito curiosa, né, muito única de ter acontecido, né, é uma cena muito diferente e rara, um momento de nascimento, né, de um bezerrinho. Mas eu entendi aquilo como o ciclo da vida, né? O sol nascendo, o nascimento acontecendo de uma criatura, seja qualquer criatura, né? E aquilo, cara, para mim foi uma grande mensagem, né? De que é o ciclo da vida. O sol nasce todo dia, o sol se põe todo dia. Algumas criaturas nascem todos os dias e algumas criaturas morrem todos os dias, né? E é aquilo, eu acho que só no momento de peregrinação que você tem a sensibilidade de entender esses sinais, né? Na correria da vida, no dia a dia, a gente é exposto a muita coisa, mas a gente está tão perdido e tão desfocado que a gente não tem a capacidade de entender os sinais, né? Entender as mensagens. E quando você está num momento desse de reflexão e de entendimento, de ressignificação, você tem essa capacidade de entender que às vezes Deus está te mandando sinais, só que você não está enxergando, né? Então, no momento de peregrinação, você está mais sensível e mais aberto para receber esse tipo de coisa. Então, para mim, ali não foi só um bezerrinho nascendo, né? E um nascer do sol. Para mim, foi um sinal mesmo divino sobre a vida, né? Que eu estava falando para você, resumir uma história tão, né, o Caminho da Agonia, um projeto, né, de 4 prefeituras inicialmente, um projeto tão importante para todas as cidades que fazem parte do Caminho da Agonia, é simples e é difícil. É difícil porque, principalmente, ele mudou a nossa vida, né, a minha vida e a vida da minha sócia. Inicialmente nós éramos em 5 pessoas, hoje nós somos uma equipe de 10 pessoas. Então toda essa prosperidade que o caminho faz com os peregrinos, seja atletas correndo, como é o caso de alguns, né, de vocês. Às vezes vocês falam assim, é só uma paradinha numa pousada. E na verdade a gente queria expressar para vocês que não é só isso. Então quando a peregrina fala para vocês, eu senti a natureza, eu senti o caminho. E quando vocês chegam aqui, né, todos cansados, né, tem a nossa equipe aqui acolhendo todo mundo, né, com o maior amor e carinho. Daqui a pouco tem a fogueira, vai ter um escaldapés, vocês vão sentir a energia, né. Eu costumo falar que a energia do refúgio é a energia do Caminho da Agonia, porque são 2 histórias que se impactaram, né. O Caminho da Agonia nasceu em março de 2023, inicialmente pequenininho, com poucos peregrinos, e hoje você vê a magnitude que tornou, trazendo pessoas de todo o país, né? Cada peregrino que já fez outras peregrinações, né? A gente criou a associação do Caminho da Agonia, então a passagem de vocês é uma passagem muito feliz e traz muita prosperidade para todos nós aqui do bairro e das cidades. Todos que chegam aqui a gente nunca conhece e vice-versa, né? Então acho que todo mundo chega desarmado. Eu acho que o Caminho da Agonia ele faz isso, né? As pessoas chegam muito armadas com seus traumas, né? Descobrindo o Caminho da Agonia, o primeiro dia, né? O segundo dia que finalizam aqui hoje. Então
as pessoas começam o caminho mais tensa e aqui as pessoas chegam desarmadas e vice-versa. A gente começa a nos conhecer e eu acho que todas as aparas, elas vão embora, porque é o poder da natureza, né? Aqui a gente está no meio das montanhas, né? Uma energia muito positiva. Então, o que faz valer a pena? Quem vem deixa um pedacinho, né, de quem fica, e a gente entrega um pedaço para quem vai também, né? E o que faz valer a pena é a alegria, é a troca, é você ver comerciantes do bairro que nunca tiveram contatos com pessoas do Amazonas, por exemplo, já recebemos peregrinos do Amazonas, Goiás, essas pessoas que talvez se não existisse o Caminho da Agonia, essas pessoas nunca teriam oportunidade de conhecer pessoas com diferentes culturas, né? Então eu acho que o Caminho da Agonia é isso, é união, né? É fomentar, né, o comércio local. E é isso, acho que sem paixão a gente não faz nada, né? Tanto para os caminhantes, corredores que amam fazer o que fazem, né? E tanto para nós que recebemos os peregrinos e caminhantes com maior amor, maior carinho. Choramos muito também de emoção, são muitas, é o que você falou, né? As pessoas vão se descobrindo. Então ali um momento em volta da fogueira também, é um momento que as pessoas se abrem, né? Ali no Escaldapés, que é o último dia, né? Vão todo mundo descansar, então as pessoas têm muita troca. Quem vem anda com amor e quem recebe, recebe com amor. E o Caminho da Agonia é isso, é simplicidade, é entrega, é amor, é paixão. É muito importante o trabalho das assessorias também, né? Que são os grandes multiplicadores, né? Então hoje a gente tem as mais renomadas assessorias do país também já percorrendo o Caminho da Agonia, né? Fomentando, divulgando o caminho, os próprios peregrinos avulsos que a gente chama, né? Então é um grande elo do bem, não tem como dar ruim, só tem como dar bom. O Caminho da Agonia, ele é um caminho que foi recente, né, na nossa região. E desde quando eu estava ali, a vida nem existia, eu já buscava trajetos no sul de Minas que eu particularmente conseguiria fazer. Então eu sempre segui ali a página do Caminho da Agonia, mas eu nunca tinha feito ele de forma presencial, né, sempre acompanhando. E quando a gente foi montar o calendário de 2025 do Vida, eu me interessei muito pelo Caminho da Agonia, porque a gente já tinha vivido a experiência da Rota das Capelas, e a Rota das Capelas foi um evento que a gente, quando passou o NPS ali, todo mundo falou que gostou demais, que foi muito legal, e eu vejo assim, a simplicidade do caminho, a simplicidade da proposta, né? Basicamente é a gente se reunir, criar esse senso de comunidade e caminhar, correr, tá ali disponível para troca, né? Não só uma troca esportiva, mas uma troca de ideia. Então a escolha do caminho ela veio muito nesse sentido, da gente conseguir resgatar um pouco dessa mineiridade, que eu vejo que é uma missão minha dentro do Vida, né? É uma coisa que eu particularmente gosto muito, né? De conhecer mais a história da nossa gente, do nosso lugar, aprender com pessoas que são mais vividas do que a gente. Então, desde do momento que a gente teve ali o planejamento do calendário 2025, eu não tive dúvidas de que seria um destino que eu falo que esse é o meu evento do ano. Muito paradoxa, né? A gente tem pessoas aqui, por exemplo, que estão fazendo o Caminho da Agonia, que é uma rota católica, mas que tem religiões e crenças completamente diferentes. E na minha opinião, eu vejo que a conexão que a gente encontra com Deus no esporte, ela é diferente de tudo que eu particularmente já tive. Então, assim, eu falo que eu não sou uma pessoa atualmente que reza muito o tradicionalismo, mas quando eu estou numa trilha, quando eu estou num lugar que me emociona, eu converso com Deus o tempo inteiro, né? Então, assim, eu procuro dentro do esporte me conectar com Deus e ver que as dificuldades que a gente encontra também no mundo esportivo, elas refletem muito da nossa vida, né? É uma prova que você faz, que você passa por altos e baixos o tempo inteiro, é um caminho da agonia que você passa pelo sofrimento, mas também passa pela recompensa. Então, na minha opinião, o esporte ele é a nossa válvula de religiosidade também. E que bom que a gente pode encontrar isso aqui na nossa região, no nosso sul de Minas, que é uma terra que tem uma cultura religiosa muito forte, né? A gente tem caminhos aí, Nhaxica, Caminho da Agonia, a própria Rota das Capelas, o Caminho da Fé. Então, são todas rotas que estão no
no meu caderninho de anotações, né, de tipo assim, ó, até final da minha vida eu quero fazer. E é o que a Dona Maria de Fátima falou, né, encontrar a fé nas coisas simples, né, olhar para esse paraíso, olhar para o céu e falar, meu Deus, obrigada por eu estar viva, obrigada pelo existir, de eu ter a oportunidade de viver isso. Então, a vivência para mim já é a nossa religiosidade. De nada adianta querer explicar o que aconteceu até aqui. Tem certas coisas que precisamos experimentar para entender e sentir. Seria hoje o dia da linha de chegada? Ou só mais uma partida disfarçada de fim? O fim do caminho nunca é exatamente um ponto final. Ele é, na verdade, o portal de entrada para outra jornada, uma que ainda nem sabemos qual é. O corpo, agora, já não carrega só cansaço. Ele carrega memória. Memória dos passos, das conversas, das conexões, das paisagens e principalmente de tudo aquilo que a gente deixou para trás. A gente percebe que nesse ponto os problemas já não têm mais o mesmo tamanho. Alguns medos e travas foram ressignificados, porque de certa forma não nos sentimos mais tão sozinhos. Quando avistamos o Santuário da Agonia no horizonte, surge um mix de sentimentos e a gente entende, de vez, que peregrinações não são sobre chegar, são sobre viver e perceber que nada termina. Porque mesmo quando os pés param, a gente continua caminhando. O caminho do meio não tem regras ou padrões. E o encontro com o divino, seja ele qual for, não cabe em palavras, mas ele pode ser sentido e percebido nos detalhes de cada reencontro consigo e com aqueles que amamos. Hoje de manhã eu acordei mais inspirada. Aí eu escrevi assim. Só contextualizando, né? Porque eu não sou a pessoa de maior fé do mundo, como a gente já teve algumas conversas, assim, mas eu tenho buscado tentar me reconectar, porque tinham muitas coisas que o meu racional já não estava explicando, né? E aí eu falei, gente, onde que será que tem essas respostas e tal? E eu ficava muito cética buscando isso.
Aí eu escrevi isso como uma reflexão mesmo de coisas que eu fui pensando e principalmente trocando no caminho, porque eu acho que eu não tive tantos momentos sozinha caminhando, mas teve muitos momentos que algumas pessoas chegavam e falavam assim, Gabi, senti de te falar isso. E aí eu meio que fui juntando, assim, as coisas que vocês falavam pra mim, né? E aí eu cheguei nesse texto, que eu acho que foi uma coisa meio que veio do coração mesmo, né? Eu coloquei assim. E se ao invés de ter razão, eu quiser apenas ser feliz? Ser feliz sem precisar de rótulos, status ou reconhecimento. Sem precisar de bens, milhas ou carimbos. A gente complica demais o que tinha que ser simples. A gente terceiriza até a nossa oportunidade de viver bem, esperando que isso aconteça a partir de uma ação do outro. Eu vim pro caminho da agonia achando que eu tinha que perdoar o outro, mas eu entendi que eu precisava antes me perdoar. Não que isso aconteça ao longo dos 60 quilômetros, mas eu tenho dentro de mim que eu consegui começar esse processo. Que cada passo desse trajeto tenha te aproximado do que te traz paz interior. Que cada troca e conversa tenha chegado como um abraço. E que a gente possa seguir aproveitando e compartilhando o caminho. Esse aqui foi só um resumo, mas no meu interior eu escrevi as pessoas que eu achava que eu precisava do perdão, mas na verdade eu não estava conseguindo, né, perdoar. E eu acho que o principal ponto que eu entendi é que eu estava esperando um milagre, assim, uma coisa muito grandiosa. E eu entendi que eu acho que o milagre é realmente cada palavra que a gente vai trocando. Esses pensamentos, então a meditação não é sobre ficar em silêncio absoluto, isso a gente deixa para os tibetanos. E eu preparei um texto, uma meditação. Agora, ó, vamos deixar a cabeça cair para um lado, para o outro. Alonga a lateral do pescoço. Agora, ó, mantém o braço direito para frente e nós vamos jogar o esquerdo lá para trás. Ah, tira uma foto minha aqui com o Bob Marley. Você tira? Por favor. É foto de sapatilha. Você não quer ver?
paizinho de monarca aqui. Você, pelo amor de Deus, você acelera esse passo seu. Olha aqui, sai no lugar, certo? Tem um gol preto na minha frente. Você faz favor de me dar um ponto fixo ao invés de um ponto móvel? Ave Maria, Mãe abençoada, Virgem Imaculada, ei, Santa Semente do Amor, Maria, Mãe de Deus, é cheia de graça, santo é o fruto do teu ventre, Jesus. Ave Maria, Ave Maria. Chegar na hora da Ana Maria, sacanagem, né? É isso. Fechado. Caminho da agonia feito. Em Cristo nosso Senhor, Madre generosa, rogai por nós, os pecadores, Mãe querida. Amém.
A gente chegou ao fim do Caminho da Agonia depois desses 3 dias de peregrinação. E eu acho que o mais legal e que mais me surpreendeu desse caminho foram todas as partes que a gente não planejou. A gente não planejou as conversas que iam ter, a gente não planejou as mensagens que a gente ia receber no caminho, e isso foi o que tornou tudo muito mais especial. Esse espaço para o surpreendente mesmo, aquilo que foge dos nossos planos. Logo a gente que faz tudo assim, a gente pensa tanto nos mínimos detalhes, só que como que a gente ia saber dos detalhes que apareceriam no caminho? Então esse foi um mix que pessoalmente foi, eu acho que o que mais assim me surpreendeu e bateu no meu coração nesse caminho. Eu não vim com grandes expectativas, mas eu vim com o coração aberto para sentir o que eu tivesse que sentir, para conectar com quem eu tivesse que conectar, e eu saio daqui com, assim, não com tantas certezas, mas com muitas conexões muito boas, e saber que a gente tem para quem recorrer, né? Que é um grupo que se conectou além ali de alguns quilômetros que a gente percorre para determinada coisa. Então, o Caminho da Agonia para mim ficou marcado no meu coração, ficou marcado na história do Vida, né? E que a gente vai lembrar sempre com muito carinho. Então, eu vou só aproveitar para deixar o meu muito obrigado pela confiança de cada um de vocês, por compartilharem o caminho com a gente, por aproveitarem o caminho com a gente e por toparem viver isso com a gente também. Então, muito obrigada. E o mais legal é isso, né? Acho que todo mundo veio com o coração tão aberto que foram vários relatos das pessoas ali que no meio do caminho me paravam e falavam assim: Lê, a gente veio com uma expectativa boa, mas assim, tá sendo muito mais legal do que a gente esperava. E pra gente também, né, como organizadoras e ali focadas às vezes muito em proporcionar para vocês uma experiência legal, a gente acaba que muitas vezes não vê os detalhes da paisagem, a gente muitas vezes passa despercebido por locais que tem um marco tão grande na nossa vida e que às vezes, né, nós aqui como seres humanos que estamos ali à frente do grupo, a gente não repara, e nesse caminho foi diferente, né? Cada bichinho que a gente encontrava, cada paisagem que a gente via, a escultura, tudo aquilo ficou muito marcado na nossa memória também, na memória de quem veio com a gente. Então, mais uma vez, agradecer quem topou esse desafio, né? Quem veio se reconectar. Eu acho que a proposta foi muito mais que satisfeita, né? Daquilo que a gente pensava sobre espiritualidade, e finalizar aqui para mim em especial, né? Chegando num horário de Ave Maria, foi como uma chuva de bênçãos, assim. Então eu estou muito feliz, estou muito grata por vocês terem acreditado nesse evento, né? Mais até que a gente pôde prever. E fica aqui meu convite para que vocês não percam os eventos do Vida, porque o desconhecido a gente vai descobrindo pelo caminho. Então, e aí acho que só para fechar, que eu acho que uma história completa com a outra. Às vezes a resposta tá no caminhar, não tá em uma única coisa. Então a gente vai se encontrar, tenho certeza. Sim, com certeza. Muito obrigada, gente. Estaremos pelo caminho. Tchau. Tchau, tchau.